Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Estou aqui com você trazer tudo dessa semana 4 que passou e tudo da semana 5 agora do Fantasy Football. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e vamos estar aqui mais uma semana falando de Fantasy. Primeiramente, quero agradecer a todos pela audiência do nosso podcast nas últimas semanas, que tá bombando aqui nas paradas de podcast, nos rankings. A gente tá bombando no Spotify, no Apple Podcast, em todos os lugares. Eu queria agradecer demais a você e continue mandando pra rapaziada, prestigiando o nosso trabalho, porque isso é muito importante, isso vale demais. A gente faz isso pra tentar ajudar, né? Que é um prazer pra gente tentar ajudar, tentar passar alguma informação, alguma coisa de útil desse tempo aqui. Você deve ter aí pra você, pelo menos. Se não tiver, é um podcast de fantasy que você tá ouvindo e vamos que vamos, tá? Semana passada eu falei um pouquinho sobre jogadores que estavam mal, né? Eu falei sobre jogadores que não estavam bem, o que eles poderiam fazer e tudo mais. E eu vinha antes falando sobre os backfields. No Fantasy Football e tudo mais. E essa semana eu vou falar de novo sobre o backfield. Por quê? Porque tá sendo o grande centro de discussão em todos os lugares. Todo mundo tá, assim, desesperado com o backfield. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer com alguns running backs. Alguns running backs tão mal, não estão jogando bem, pouco aproveitados. Quarterbacks, mesmo tendo algumas surpresas ali, né, como o Jared Goff, como o Geno Smith, alguns caras assim. Wide receivers e tight ends estão bem mais ou menos o que a gente esperava, tá? Algo bem mais ali, tipo, próximo do que a gente esperava, né? Lógico que todos os casos tem alguns jogadores que estão mal, outros que estão melhor do que se esperava, mas a questão de running back é que um pouco mais específica. Então eu vou dar uma passada nesses backfields um pouco mais rápido, tá? Falar um pouquinho desses backfields, falar mais dos backfields que estão um pouco divididos, tá? Os backfields que estão mais centrados em um jogador, eu vou só talvez citar e tudo mais, não tem muito que a gente falar aqui sobre isso, beleza? Como começar com o do Arizona Cardinals. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você, onde você estiver ouvindo aí o nosso podcast, na plataforma que você estiver ouvindo, se inscreve no nosso podcast, deixa uma avaliação pra gente, fala o que você tá achando, se você tá gostando, se tá curtindo. Se você não tá gostando, não tá curtindo, não fala nada. Fica com essa opinião aí sua, tudo bem, não tem problema, só não escreve aí. Brincadeiras à parte, se você puder, faz isso pra gente, que isso é muito importante, essa avaliação no podcast, no seu agregador aí de podcast, tá? Vamos começar com a Arizona Cardinals, que teve um James Conner nessa última semana aí, mais uma vez sendo o líder do backfield, né, com 66% de snaps. Eno Benjamin e Darrell Williams também são caras que estão sendo mais envolvidos do que ano passado. A gente via running back serem envolvidos nos Cardinals, mas o James Conner ainda é running back 1 desse time. Não está sendo tão utilizado como ano passado, eu acho que pela lesão no tornozelo, que ele tá voltando, né, aos poucos e tal, não tá meio limitado ainda, mas eu ainda vejo um James Conner não sendo aquele cara do ano passado, que foi um running back top 10, no Fantasy que explodiu, mas sendo um running back dominante, e daqui pra frente eu acho que é um buy low até pro Fantasy Football, uma compra válida pra você fazer na temporada, porque eu acho que o ataque tende a melhorar, ele tem que ter mais oportunidade em situação de gol, e eu acho que o James Conner é um cara interessante pro Fantasy Football daqui pra frente, beleza? Passando pro nosso próximo ataque pra gente falar um pouquinho aqui agora, vamos falar do Atlanta Falcons, que tem uma notícia importante do Cordell Patterson, que tá na injury reserve, né? Cordell Patterson não vai jogar nessas próximas 4 semanas, pelo menos, né? Então, assim, ele pode ficar mais tempo fora. A questão é que ele não vai jogar nas próximas semanas, ele não vai jogar, tá? E no último jogo a gente viu claramente que o Tyler Allgeier, o calouro, foi o running back 1 do time, né? 43% de snaps, 11 oportunidades para ele, mas um porém, né? O Caleb Huntley também foi um cara bem utilizado, foi um cara que teve 10 oportunidades no jogo, tá? Foi um cara que teve as suas chances, inclusive, tá? Em questão de gol, de red zone, todas as oportunidades, não, né? 4 oportunidades pro Caleb Huntley, tá? E uma pro Keith Smith. Então, assim, olha nesse Caleb Huntley, o Allgeier vai ser o running back 1 desse time nas próximas semanas. O Allgeier vai ser o cara que deve continuar ali sendo o principal nome desse time do Atlanta Falcons nas próximas semanas no Fantasy Football, mas
né? Mas vale esse alerta pro Caleb Huntley, que foi um cara bem utilizado na última semana, teve uma carga boa de snaps. E além disso tem o Damian Williams, né? O Damian Williams está voltando de lesão, deve voltar na semana 6 de lesão, que ficou na injury reserve 4 semanas. Então, assim, deve ser um backfield muito parelho. Deve ser um comitêzão entre esses três, eu espero. Com o Tyler Allgeier sendo um running back 1 ali com um pouco mais carregadas daqui pra frente, tá? Próximo backfield pra gente falar é o do Baltimore Ravens, e com a volta do J.K. Dobbins, parece que a gente tá vendo, assim, de fato, ter um running back 1 nesse time, né? De fato, a gente tá tendo agora um running back 1. Eu falei isso na semana 3, antes dele voltar, que a questão desse backfield era só o Dobbins voltar, tá? Era só o Dobbins voltar. O Dobbins ainda não voltou e tá sendo um running back super dominante de backfield. Não tá sendo isso. Essa semana a gente viu, inclusive, que ele não foi, assim, tão dominante em questão de snaps. Foram 50% de snaps contra 36% do Justice Hill nessa última semana no jogo contra o Buffalo Bills, jogo complicado. Então, assim, mas a gente vê que o Dobbins está sendo um cara mais utilizado. Foram 17 bolas, né? 17 toques na bola pro Dobbins, marcou 2 touchdowns. Foi um cara usado em situação de red zone, isso é importante nesse time do Baltimore Ravens. Foram 6 oportunidades em red zone para ele, contra apenas uma do Justice Hill. Então eu acho que é importante a gente analisar essa questão do Dobbins. O Justice Hill tá meio baleado, a gente não sabe se é alguma coisa grave ou não. Não deve ser nada grave, mas assim, a tendência é a gente cada vez mais ver um Dobbins sendo um running back 2 no Fantasy Football, com uma certa frequência, tá? Ele vai se recuperando dessa lesão e tudo mais. Porém, o Gus Edwards está voltando. O Gus Edwards pode voltar a partir da próxima semana. Ele estava na injury reserve também, não começou a temporada. Mas é aquilo, a gente não sabe se ele vai voltar já, se ele tá saudável, se ele vai jogar. A tendência é a gente ver um Dobbins e Gus Edwards dividindo o backfield, com o Justice Hill sendo running back 3. Mas assim, enquanto o Gus Edwards não voltar, o J.K. Dobbins, pra mim, é um running back 2 no Fantasy, porque eu acho que ele é um cara com oportunidade, não um time com um ataque forte, um ataque que tá sempre em red zone, tá sempre em linha de gol, que sempre corre muito com a bola. Então, olho nesse rapaz aí chamado Gus Edwards. Backfield do Buffalo Bills, agora pra gente falar um pouquinho. Devin Singletary dominou o backfield como nunca antes nessa semana, né? A gente viu um nosso queridíssimo Devin Singletary aí com... Calma aí, deixa eu pegar aqui. 88% de snaps, né? 88% de snaps. Um número, assim, gigantesco pra ele. O backfield foi todo dele nessa última semana contra o Baltimore Ravens. A gente não viu ninguém, basicamente, fazer alguma coisa. Foram 16 oportunidades para ele. Teve até um target share bom de 14% também. Então a gente está vendo um Devin Singletary cada vez mais sendo um running back de fada desse time. Eu não vou dizer que ele vai ser dominante a esse ponto toda semana, porque eu acho que não vai. Eu não acho que ele vai dominar esse backfield toda semana como a gente está vendo aqui, quando a gente viu essa semana agora. Tá? Eu acho que o Zach Moss vai ter alguns toques, o James Cook também. Então, assim, essa semana eu acho que foi um pouco atípica, mas eu não acho que foi atípico o fato dele ser o running back 1 desse time e dele continuar sendo o running back 1 desse time. Eu espero muito isso. O único problema é um pouquinho a questão de red zone, apenas uma oportunidade de red zone para ele essa semana, né? Na semana passada foram 6, foi muito utilizado em red zone, então é um cara que precisa um pouquinho de touchdown para explodir. Eu não vejo o Devin Singletary, tá? Eu não vejo o Devin Singletary sendo aquele cara que vai explodir, marcando, assim, tendo jogos de 120, 150 jardas. Ele é um cara que precisa de touchdown para explodir, não é um jogador muito explosivo, muito dinâmico, como, sei lá, um Christian McCaffrey, um Saquon Barkley. Logicamente, senão ele seria um running back top no fantasy, né? Vamos falar do próximo backfield que a gente tem para falar aqui hoje, que é o backfield do Carolina Panthers. Esse é o backfield de um jogador só, que é o backfield do Christian McCaffrey. Mesmo baleado, né, o Christian McCaffrey, mesmo machucado, né, a gente pode dizer assim, né, foi dúvida
até o final do jogo foi dúvida, até o início do jogo, na verdade, até chegar próximo ali da partida do Christian McCaffrey era dúvida. Mesmo assim, dominou o backfield completamente do Carolina, o backfield é todo dele, tá? Foi mais um jogo muito eficiente do Christian McCaffrey. Assim, não teve muitas oportunidades de corrida, não teve muitas jardas de corrida, mas recebendo passes é o Christian McCaffrey, né? Então, assim, foram 9 recepções, 81 jardas e um touchdown recebendo passes. O Donta Foreman teve uma corrida, e assim, foi só. Nenhum outro running back fez nada, nenhum outro running back tocou na bola, nenhum outro running back participou do ataque nesse jogo de ontem. E não é que Christian McCaffrey Futebol Clube, não tem o que desesperar com ele, tem gente achando que ele não tá bem, que ele não tá fazendo muita coisa. Cara, o Christian McCaffrey é, hoje, se eu não me engano, o 5º melhor running back do Fantasy Football em pontos, tá? Então, assim, eu acho que é um desespero um pouco além da conta. Eu acho que não vale a pena você se desesperar por conta disso, porque o Christian McCaffrey tá fazendo bons jogos, o Christian McCaffrey não tá explodindo a ponto de fazer jogos de 30, como ele fazia e tudo mais. Beleza, cara, mas ele, assim, já tem 2 partidas de mais de 100 jardas terrestres, tá? São 3 jogos seguidos pro Christian McCaffrey com mais de 100 jardas de scrimmage. Então, assim, aos poucos a gente vai ver o Christian McCaffrey melhorando, crescendo, sendo um cara importante pro Fantasy. Vamos falar agora de um backfield que não teve o seu running back titular na semana passada, que foi o running back do Chicago Bears, que o David Montgomery estava fora, né, por conta de lesão. A gente não sabe quando ele vai voltar, se volta nessa próxima semana já. Mas a questão é que, como foi esperado, o Khalil Herbert foi o running back 1 desse time, dominou o backfield, né, 48 snaps contra 14 do Tristan Ebner. Então, assim, o backfield foi todo dele, ele foi o cara que dominou, mas é aquilo, né, cara, sem o David Montgomery, não tem como a gente esperar muita coisa ou fazer muitas projeções do Khalil Herbert, né? Nas últimas 2 semanas sem ele explodiu, foi o cara que dominou o backfield. Mas a gente viu que nos 2 primeiros jogos, ele teve um número bem reduzido de snaps, 29%, 20%, e o David Montgomery na faixa de 66%, e na semana 2 com 80%. Então, assim, é um backfield do David Montgomery ainda, mas a questão é saber quanto tempo ele vai ficar fora, e se nesse meio tempo o Khalil Herbert aproveitando bem as oportunidades, se ele não pode brigar por esse backfield. Não brigar a ponto de ser running back 1, mas brigar a ponto de tentar dividir o backfield, coisa que não estava acontecendo. A gente não estava vendo esse backfield ser dividido, esse backfield ser um backfield, sei lá, de 2 jogadores, alguma coisa assim. A gente tá vendo o David Montgomery sendo o cara desse backfield, né? O David Montgomery toda semana recebendo ali 20 oportunidades por ali, e o Khalil Herbert nas 2 primeiras semanas com uma média de 7, 8 oportunidades por jogo. Então vamos ver se com a volta do Montgomery, se o Khalil Herbert aproveitar bem esse tempo, a gente consegue ver um pouquinho mais de um Khalil Herbert um pouco mais produtivo, um pouco mais importante no Fantasy, mesmo com o Montgomery, tá? Backfield do Cincinnati Bengals, mais um backfield aqui dominante. Joe Mixon é o cara desse backfield 100%, né? Nessa última semana, inclusive, no jogo de quinta-feira, né, contra o Miami Dolphins, foram 28 toques na bola pro nosso queridíssimo Joe Mixon, tá? 82% de snap contra 18% do Samaje Perine. Foram 28 oportunidades contra 2. É um backfield totalmente dele, sempre foi. Eu não me desespero com o Joe Mixon, que não tem feito lá grandes atuações. Eu acho que tem gente preocupada com o Joe Mixon, né? Ele não tem, de fato, ele não tem corrido bem. A gente tá vendo que ele não tá correndo bem. A linha ofensiva não tá fazendo um bom trabalho. A gente tá vendo o Joe Burrow sofrer muito, né? Mas eu não me desespero ainda com o Joe Mixon, não. Esse volume de jogo dele é muito alto. Ele tá no ataque muito forte, que eu acho que logo esse time vai dar uma engrenada, assim. Já nessa última semana conseguiu uma boa vitória sobre um time forte, tá invicto, que era o Miami Dolphins, contra uma defesa boa. O Joe Mixon correu um pouco melhor, né, conseguiu produzir um pouquinho mais, poderia ter marcado 2 touchdowns, perdeu uma chance ali em linha de gol. Na verdade, ele teve 3 corridas seguidas em linha de gol que ele não conseguiu, né, marcar. Né? Ele teve 7 oportunidades em red zone, né, muitas delas foram em linha de gol. Então, assim, é muito importante a gente não se desesperar, não ficar preocupado com o Joe Mixon, porque ele é um cara que tem tudo para ser ainda um running back top 7, top 8 no fantasy daqui para frente. Cleveland Browns, né, o backfield de Nick Chubb e o nosso queridíssimo
Kareem Hunt, tá? Mais uma semana deles dois, assim, bem o que a gente espera, né? Nick Chubb, 55% de snaps, Kareem Hunt, 49%, 22 oportunidades pro Nick Chubb, 13 pro Kareem Hunt. É bem aquilo que a gente espera toda semana deles dois. É um role, né, que a gente fala, né? São lugares bem definidos, né? Os dois times ali, tipo assim, os dois jogadores têm, tipo, por exato o que eles têm que fazer, como que eles têm que jogar, o que eles têm que produzir ali e tudo mais. A gente viu nessa semana não muito, né? Um volume um pouquinho menor do Kareem Hunt que a gente vinha vendo nas últimas semanas, mas nada de preocupar, porque ainda é um volume de jogo bem ok pra ele, né? Contra o Atlanta Falcons, o Nick Chubb mais uma vez produzindo aquilo que a gente espera dele, mais uma vez produzindo aquilo que a gente tem visto do Nick Chubb. O Kareem Hunt esteve 49% em campo, né, um número maior que nas últimas 2 semanas. O número de oportunidades, né, do Kareem Hunt foi um pouquinho menor que nas últimas semanas, mas também nada demais. Então, assim, esse backfield é aquilo. Nick Chubb, running back 1 pro resto da temporada. Kareem Hunt, running back 2 ou flex, tá? Eu acho que o Kareem Hunt é um cara que vai ser muito dependente de touchdown para se compensar como running back 2. Como flex, eu acho que ele pode ser um flex ok sem a questão de touchdowns, porque ele é um cara que consegue produzir ali uma média mais ou menos de 70 jardas por jogo, às vezes chega a 80 jardas na partida e tudo mais, com algumas recepções que ele costuma ter, né, 2, 3, 4 recepções. Ele precisa de touchdown para se firmar como running back 2, então o cara pra mim ainda não é um running back 2 no Fantasy. O Nick Chubb não, o Nick Chubb pra mim é um running back 1, independente da questão de touchdowns. Primeiro porque touchdown ele faz praticamente todo o jogo. Ele é um cara que sempre produz touchdowns, ele é um cara que sempre tem oportunidades em goal line, né? Interessante nesse ataque, né? Vou citar um fato, né? Que a cada semana a gente tá vendo inversões de oportunidades em red zone, tá? Na semana 1, o Kareem Hunt teve mais. Na semana 2, o Nick Chubb teve mais. Na semana 3, o Kareem Hunt teve mais. E nessa última semana, foi o Nick Chubb que teve mais. Sempre assim, 5 para um, 2 para outro. 6 para um, 2 para outro. 3 para um, 6 para outro. É mais ou menos isso que tem acontecido nesse backfield. Então, assim, a questão aqui o Kareem Hunt precisa aproveitar as oportunidades em red zone. Ele precisa aproveitar as chances dele, tá, em red zone, para poder ser um running back 2 mais confiável. O Nick Chubb é um cara que tem aproveitado muitas oportunidades em linha de gol e tudo mais. Tem feito touchdowns, já são 5 touchdowns para ele no ano. O Kareem Hunt tem 2, mas foram os 2 no primeiro jogo, na primeira partida, em que o Nick Chubb não produziu touchdowns, mas ele teve 143 jardas totais. A gente vê que o Nick Chubb consegue um volume grande de jogo, mesmo sem fazer touchdowns e tudo mais, tá? Vamos pro backfield do Dallas Cowboys, esse backfield que a galera clama por um Tony Pollard sendo running back 1, clama para ver um Tony Pollard brilhar, para ver o Tony Pollard sendo o cara do time. Nessa última semana a gente viu mais uma vez o que a gente tem falado aqui toda semana. Running back 1 é o Zeke, o Pollard é o running back 2, e é sempre, não vou dizer sempre, mas é basicamente a mesma porcentagem de snaps. É sempre essa média de 64%, 65%, 66% pro Zeke, e o Pollard ali entre 39% e 42%, às vezes sobe um pouquinho, às vezes diminui um pouco, mas é mais ou menos essa média entre esses dois jogadores. O Zeke é o running back do time, é o cara que tá mais em campo, que tem mais oportunidades a cada semana. Além disso, em situação de gol, o único problema do Zeke, na verdade, é a situação de goal line, que tá sendo um pouco dividido, né? Todas as semanas, assim, a gente não teve nenhuma semana que o Zeke teve mais oportunidades em red zone do que o Tony Pollard. Nessa última semana foi 2-1 pro Pollard. Nenhuma dessas 2 semanas a gente tem visto o Zeke ter essas oportunidades, mas é um cara que tem mais volume de jogo, e isso é fato. Só na semana 3 a gente viu um Pollard equilibrar um pouco isso, né, que ele teve 13 corridas. Mas de resto, é sempre o Zeke ali com 17, 18, 20 oportunidades, e o Pollard com aquela média dele de 10, 12 oportunidades por partida. Então é isso. O Zeke pra mim é um running back 2 no Fantasy.
2/flex, porque o Zeke, eu acho que tá caindo um pouco no caso do Kareem Hunt. O Zeke tem até um volume grande, mas ele não consegue produzir muitas jardas, tá? Não consegue produzir muitas jardas e precisa de um touchdown para conseguir uma pontuação justa no fantasy para ser um running back 2. Eu acho que você tem um Zeke no seu time hoje, eu vejo ele mais como um flex do que como um running back 2. E o Tony Pollard eu vejo como um reserva. Para mim o Tony Pollard é um banco. Se você colocar o Tony Pollard para jogar, é o famoso tipo buscar um upside ou buscar um teto que a gente não vê, né? A gente não vê o Tony Pollard ter esse jogo explosivo. É difícil. Ele às vezes tem uma jogada explosiva, mas ele não tem um grande jogo assim de 120 jardas, 2 touchdowns. Pode acontecer? Pode. Mas assim, vai ser muito tipo um tiro no escuro apostar. Eu acho que o Tony Pollard vai ser mais usado nas situações de bye agora, que os jogadores vão ficar de fora. Então ele pode entrar não como um flex e tudo mais. Ou numa liga maior, logicamente. Eu aqui, quando eu falo logicamente para ligas de até 12 times, para ter uma base, né, de alguma coisa. Vamos para mais um backfield, que é o backfield do Denver Broncos, que é mais um com uma notícia muito importante, que foi o Javonte Williams. Então, o Javonte Williams está fora da temporada. O Javonte Williams não vai jogar essa temporada. Se machucou, teve um problema sério, uma lesão feia, problemas de ligamento de joelho, umas lesões pesadas ali para o Javonte Williams. Então ele não volta essa temporada. A questão ele era o running back 1 desse time, isso é fato. Não era um running back 1 com um grande volume de jogo ou algo do tipo, não era. Mas assim, ele era o running back 1 e o Melvin Gordon era tipo um A e um B, tá? Principalmente em questão de volume de jogo, né? Porque o Javonte Williams não vinha tendo um volume de jogo tão superior assim ao do Melvin Gordon, né? Tipo, na semana 3 o Melvin Gordon teve 17 toques na bola contra 18 do Javonte Williams, tá? Nessa última semana, a gente poderia talvez ver o Javonte Williams mais utilizado ainda, né? Sendo assim, distanciando um pouquinho do Melvin Gordon, porque o Melvin Gordon sofreu um fumble, passou a não ser mais utilizado, teve só 3 corridas no jogo, o Javonte Williams já estava com 10 corridas já e uma recepção. Então, parece que a gente poderia ver o Javonte Williams sendo de fato running back 1, mas aí teve esse problema, se machucou. Como é que fica esse backfield agora? Melvin Gordon é o running back 1 do time, mas o Mike Boone é um cara que tá recebendo snaps. É um cara que tá sendo aproveitado. Inclusive, no jogo passado, teve mais oportunidades e teve quase que o dobro de snaps do Melvin Gordon. Foram 36% de snaps pro Mike Boone e 19% pro Melvin Gordon. Foi quase o dobro. E mais oportunidades. É um cara que tende, né, a ser um cara... O Mike Boone tende a ser um cara mais de terceira descida, né, de percorrer rotas. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ver um pouco disso. O Mike Boone não é aquele cara de early downs e tudo mais, né? A gente vê que no early downs ele não teve essa discrepância pro Melvin Gordon, foi bem equilibrado. Eu acho que ele vai ser um cara mais de terceiras descidas, 2-minute drills e tudo mais, em situações de passe. O Denver Broncos trouxe o Latavius Murray, que eu acho que... Eu não sei se ele vai ter um papel tão importante, mas eu acho que ele vai para jogo. Eu acho que ele vai ter as oportunidades e eu acho que ele deve dividir essas descidas, esses early downs ali com o Melvin Gordon, um pouquinho com o Mike Boone também. Mas eu acho que assim... Eu acho que o Mike Boone talvez seja o principal nome nesse ataque daqui pra frente, porque eu acho que ele tem tudo pra herdar os targets do Javonte Williams, que vinha recebendo muito targets por semana, tá? O Javonte Williams vinha recebendo uma quantidade grande de targets toda semana, era um cara que vinha sendo bem utilizado, né? Tipo, teve o primeiro jogo com 12 targets, né? Na semana 2 não teve tanto, na semana 3 já cresceu um pouquinho o número de recepções e de targets, mas o fato é que o Mike Boone deve herdar esses targets, eu acredito, e o Melvin Gordon e o Latavius Murray dividiam um pouco mais esses early downs aí. Então, assim, pra fantasy, não aposto em ninguém. Eu acho que é muito difícil apostar em alguma coisa. Eu acho que o Mike Boone numa liga maior pode ser um flex, o Melvin Gordon talvez possa ser um flex também, mas eu acho que é muito difícil a gente ver alguma coisa nesse backfield. O Melvin Gordon que não engrena,
que sofre muitos fumbles. O Mike Boone, que é um cara que a gente não viu pouco, né? A gente não viu muita coisa dele. Tem o Latavius Murray que tá voltando, tava no Saints, mas tava em practice squad e tudo mais. Então, não é uma situação muito fácil para você apostar em alguém nesse Denver Broncos. No Detroit Lions, por outro lado, né, a gente tá apostando muito no Jamal Williams. O Jamal Williams tá fazendo uma temporada assim... Eu acho que a gente pode falar que é uma breakout season pro Jamal Williams, né? Tá sendo muito bem utilizado. Não é um cara que tem uma porcentagem de snaps tão grande, mesmo sem o Daniel Swift, né? Nessa última semana foi 50%. O Craig Reynolds ficou bastante em campo até, né? 32%. Eu não esperava tanto do Craig Reynolds assim em campo nessa última semana, mas assim, ele só esteve em campo. Porque foram 22 oportunidades pro Jamal Williams contra 13 do Craig Reynolds. O Jamal Williams é o cara que tem tudo para dominar e ser uma peça importante desse ataque nas próximas semanas. O ataque do Detroit Lions está funcionando muito bem, está sendo muito produtivo. É um ataque que está funcionando em todas as fases do jogo. A linha ofensiva fazendo um trabalho muito bom. A gente falou na pré-temporada que a linha ofensiva do Detroit era uma das boas linhas ofensivas da NFL. O Jared Goff está encontrando seus recebedores. Nessa última semana, sem a Amon-Ra, sem o DJ Chark, ele conseguiu meter 40 pontos numa partida. Então, cara, olhe nesse ataque do Detroit Lions. A defesa é horrível. A defesa é provavelmente a pior da NFL. Mas o ataque tá funcionando. O ataque tá engrenando. O ataque tá fluindo. E o Jamal Williams vai se aproveitar disso. Enquanto o DeAndre Swift não voltar, o Jamal Williams vai se aproveitar dessa situação, tá? Em questão de red zone, ele tá dominando essa questão de red zone desde o início da temporada. São 16 oportunidades para ele em red zone, cara. Isso é muita coisa. Isso é um número alto em 4 jogos, uma média de 4 por partida. Isso é número, assim, de running back mais consolidado, sabe? Running back 1 consolidado no Fantasy. A gente viu que o Nick Chubb não teve esse número de oportunidades no Fantasy até agora. Então, eu acho que é um Jamal Williams que, enquanto o DeAndre Swift não voltar, é um running back 1. É um top 12, é um top 15 no Fantasy. Beleza? Quando o DeAndre Swift voltar, que tende a ser na semana 7, talvez na semana 8, aí a gente tem que parar e ver como é que vai ser esse backfield. Porque eu não acho que o Jamal Williams continue a ser um nome muito importante como é sem o DeAndre Swift, mas eu também não acho que ele vai ser desprezado, como ele não estava sendo com o DeAndre Swift, até porque o DeAndre Swift nunca joga saudável. O DeAndre Swift sempre está baleado, o DeAndre Swift sempre tem problema de lesão, e o Jamal Williams está ali e está sempre aproveitando bem as oportunidades em goal line, fazendo touchdowns, como foi nas primeiras semanas. Próximo backfield pra gente falar aqui um pouquinho é o do Green Bay Packers, que continua sendo um backfield muito dividido, né, entre Aaron Jones e A.J. Dillon, mas com uma diferença, né? O Aaron Jones claramente é um cara que tá sendo muito mais eficiente do que o Dillon. A gente vê isso pela pontuação no Fantasy, né? O Aaron Jones tem 20 pontos a mais do que o Dillon no Fantasy, até teve um jogo que ele explodiu, mas assim, o Dillon tem mais oportunidades, 71 a 64, no total da temporada, né? O Aaron Jones é um cara que tá sendo, né, tem estado mais em campo, tá? Tem estado mais em campo, mas o Dillon não consegue, né? Não, assim, não tá conseguindo produzir muita coisa. A gente não tá vendo aquele Dillon explosivo, com força que a gente viu na temporada passada. Não tá correndo muito bem, né? Os últimos 2 jogos dele não foram muito bons em termos de corrida. A gente viu um Aaron Jones produzir mais, tá? A gente tá vendo o Aaron Jones produzir mais do que ele, com um número parecido de snaps e de oportunidades. Então a tendência pra mim é seguir naquilo, né? Seguir a gente vendo um backfield bem dividido entre os dois em oportunidades, em snaps, até em questão de goal line também, que é sempre bem dividido semana a semana. Eu acho que o Aaron Jones é um jogador melhor, então tipo, ele vai produzir mais, ele vai ter mais pontos no Fantasy. E o Dillon, pra mim, cara, é difícil falar entre running back 2 e flex. Eu acho que ele hoje caiu pra posição de flex por conta dessa pouca produção, dessa menor produção dele aí no Fantasy. Então eu acho que o Dillon hoje
pra mim seria um flex, e o Aaron Jones um running back 1 baixo, tá? Ainda coloco na área de running back uma running back 1 baixo, querendo ir pra área de running back 2, porque eu acho que vai ser uma gangorra muito grande entre eles até o final da temporada. Próximo backfield do Houston Texans, que agora a gente tem um running back 1 no Houston Texans, e esse cara se chama Dameon Pierce, e graças a Deus a nossa aposta no Dameon Pierce para a pré-temporada, na pré-temporada tá se fazendo válida, depois de uma primeira semana em que o Buckhead dominou o backfield, né, com 70% de snaps. Nas últimas 3 semanas o backfield foi do Dameon Pierce, ele foi o cara que dominou em questão de corridas esse backfield nas últimas 3 semanas. Se a gente para analisar que nas últimas 3 semanas o Buckhead teve um total de 3 carregadas. 3. Enquanto isso, o Dameon Pierce, nas últimas 3 semanas, teve um total de 49 corridas. Então, assim, foram muitas corridas. Nesse último jogo explodiu, teve uma base de uma big play. Tá entrando numa área de running back 2. Eu acho que o Dameon Pierce tá entrando. Acho que já entrou na área de running back 2. O cara que tá com muito volume de jogo. A última partida teve boas recepções. Foi utilizado para receber passes, né? O Dameon Pierce nesse último jogo. A gente tá vendo que é um cara que tem tudo, tá? Tem tudo para ser, tipo, um running back top 20 no Fantasy. Beleza? A questão de game script era um problema para ele. A gente estava vendo um problema muito grande em game scripts negativos pro Dameon Pierce. E nesse último jogo contra os Chargers, a gente viu um game script negativo o jogo inteiro. E isso não impediu do Dameon Pierce ser um cara bem utilizado. Percorreu 20 rotas na partida contra 14 do Rex Burkhead. Então fica de olho nesse Dameon Pierce, que ainda é um buy low, porque muita gente ainda não dá muita banca para ele. Joga no Houston Texans, que é um ataque mais fraco. Então acho que vale a pena a gente ficar de olho. Próximo backfield é o do Indianapolis Colts, do nosso queridíssimo pick 1, né? Nosso queridíssimo Jonathan Taylor, que não tá fazendo uma grande temporada, né? Pelo contrário, tá bem mal o Jonathan Taylor. Começou muito bem, fez uma primeira semana excepcional contra o Houston Texans, mas nas últimas semanas, assim, muito mal. E assim, correndo mal, né? Tipo, não é que ele... Perdão. Não é que ele não tá tendo oportunidades. É que ele não tá correndo bem. É que ele não tá produzindo bem. Ele não tá... Tipo, nas últimas 2 semanas, cara, foram 41 corridas pra ele. E 113 jardas, né, pro Jonathan Taylor. É um número baixíssimo, cara. É um número baixíssimo. O Jonathan Taylor é um cara que, era pra fazer 113 jardas em 20 corridas, tá? E não em 40. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tá vendo isso. Ele tá dominando o backfield é tudo dele. A gente precisa ver um Jonathan Taylor mais efetivo, né? Vamos torcer pra próxima semana, né, que a gente não sabe se ele vai jogar, primeiramente, né? Se você tá ouvindo isso depois de quinta, você já sabe se ele jogou ou não. Mas a gente não sabe, eu gravo na terça-feira esse podcast, então a gente não sabe se ele vai jogar nessa semana no Thursday Night contra o Denver Broncos. Se jogar, é um jogo difícil, mas assim, tem um alento. A gente viu ali nessa semana passada o Josh Jacobs explodir contra a defesa do Denver Broncos, né? No jogo terrestre, explodiu o Josh Jacobs, jogou muito bem. Então a gente pode talvez ver o Jonathan Taylor se recuperar, ter um jogo bom, mas tá machucado. Então talvez ele não jogue, e se jogar talvez seja limitado, mas eu acho que não é o caso para vender o Jonathan Taylor. Não acho que é o caso para vender o Jonathan Taylor. Eu acho que ele vai crescer durante a temporada ainda, eu acho que ele tem tudo para ser ainda um running back 1 confiável no Fantasy. Tá tendo volume de jogo, tá faltando um pouco de eficiência, que eu acho que ele vai encontrar logo, tá? Próximo backfield é o do Jacksonville Jaguars, um dos backfields mais loucos dessa temporada, né? Com o James Robinson running back 1, com o James Robinson sendo ali o grande condutor, tá? E nessa primeira semana a gente teve nessa semana 4 teve a primeira vez que o Travis Etienne foi o running back 1, né? Foi o cara com mais snaps em campo, né? Foi quase nada, 24-22, 51% de snaps para ele, 47% pro James Robinson, mas é aquilo que a gente falou. Game script desfavorável tende a privilegiar o Travis Etienne, que está sendo trabalhado mais como se fosse um third down back, um running back de terceira descida, um running back pass catch, um running back de 2 minute drills.
Então, assim, a gente viu isso, né? A gente viu isso nesse último jogo contra os Eagles. Foram 15 rotas percorridas para ele contra outros do James Robinson. O número de corridas foi igual. A gente viu um time que estava jogando mal, partida ruim, não aproveitou as oportunidades que teve o James Robinson nesse jogo. O James Robinson tem apenas 29 jardas em 8 corridas. O Etienne não foi muito diferente, teve um pouquinho mais, né? 32 jardas, né? Ou 4 por carregada. Nenhum dos dois recebeu bola, recebeu target nessa semana. Mas a gente viu um pouco mais do Etienne em campo. E talvez em jogos com um game script mais negativo, a gente veja um pouco mais do Travis Etienne. Isso talvez aconteça, tá? O James Robinson teve um fumble na partida, um fumble importante, que em red zone já, né? Entrando na red zone, ele teve um fumble aí. Então vamos ver como é que vai ser nas próximas semanas esse backfield dividido. O James Robinson ainda é running back 1, tá? Pelo que ele fez nas 6 primeiras semanas, não tem como a gente pegar um jogo e isolar a temporada. Tipo, assim, não tem como pegar um jogo e fazer desse jogo a temporada. Não tem como. Então, eu acho que ele ainda vai melhorar. Eu acho que ele vai voltar até produções boas como ele vinha tendo. Acho que a questão de game shoot pode atrapalhar algumas semanas. Pra mim, o James Robinson é um running back 2 baixo depois da temporada. O Etienne é no máximo um flex, mas é um cara mais pra banco. Ainda não demonstrou muita coisa. A gente ainda não conseguiu ver no Etienne aquele cara confiável que a gente esperava que ele fosse ser, pelo talento que ele tem. Até acho que ao longo da temporada ele vai crescer esse volume de jogo dele e vai ser um backfield mais equilibrado como foi nessa última semana. Mas por enquanto ainda é James Robinson como o principal running back do time, tá? No lado do Kansas City Chiefs a gente tem claramente um backfield dividido entre 3 jogadores, né? Clyde Edwards, Jerick McKinnon e Isaiah Pacheco. São 3 caras que, assim, dividido 100%, mas é um backfield que não tem um running back claro, assim, um running back 1 muito dominante. Nessa última semana, tá? A gente viu um Clyde Edwards, né? Perdão, Clyde Edwards tendo o jogo dele com maior volume de jogo. O Clyde Edwards nessa última semana explodiu, assim, tipo, foi o grande jogo dele em questão de oportunidade. Foram 21 oportunidades. 21 oportunidades pro Clyde Edwards. Ele não estava conseguindo isso, tá? Nas primeiras semanas ele não teve muitos jogos, assim, não teve nenhum jogo com mais de 12. E nesse jogo passado teve 21 e correu bem com a bola, produziu bem. É um alento. A questão aqui pra mim como eu falei na questão passada, não dá pra gente pegar um jogo e fazer desse jogo a temporada. Se o Clyde Edwards mantiver esse volume de jogo da semana 4 contra o Tampa Bay, o Clyde Edwards pra mim vai ser um top 15. Porque ele tendo 20 oportunidades por jogo, jogando num ataque forte do Kansas City Chiefs, sempre tendo oportunidades em red zone, em goal line. A gente viu que ele fez mais um touchdown ali, 2, né? No caso, em goal line. Então, olha, pode ser um league winner. Mas os 3 primeiros jogos não mostram que vão ser assim, tá? Nos 3 primeiros jogos ele não teve esse volume de jogo, ele não produziu isso tudo. Ele foi um cara que se manteve por touchdowns, foi um cara que se manteve porque a gente viu muitos touchdowns do Clyde Edwards. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Jerick McKinnon e Isaiah Pacheco são caras que de vez em quando aparecem e fazem alguma gracinha. O Isaiah Pacheco nessa última semana teve um jogo muito bom, 11 corridas para 63 jardas. Eu acho que é um backfield do Clyde Edwards, embora ele não seja dominante assim toda semana. Nessa última semana foi, mas não tem sido toda semana. Eu acho que é o backfield dele, é o running back 1 claro do time, mas eu ainda não coloco ele como top 15. Pra mim tá sendo o running back 2. Claramente o running back 2 no Fantasy. Claramente, running back 2, pelas oportunidades que ele vem tendo em goal line, em red zone, marcando touchdowns toda semana, porque tá no ataque muito forte. Muita gente falando que ele é o James Conner do ano passado, que marcava muitos touchdowns, mesmo não sendo tão produtivo. E pode ser muito mais que isso. Pode ser um running back top 12, top 15, se ele tiver uma oportunidade, um número de oportunidades mais alta aí, o Clyde Edwards na temporada, tá? Isaiah Pacheco e Jerick McKinnon não tem como a gente puxar muita coisa. O Pacheco pode ser um cara pra você deixar de teste ali no seu banco pra ver se ele vai virar alguma coisa daqui pra frente, mas sem muitas projeções. Do lado do Los Angeles Chargers, mais um jogo com Austin Ekeler também, running back 1 do time. O Austin Ekeler, não vou dizer dominando o backfield, assim,
A questão do Austin Ekeler aqui pra mim é que nesse jogo, que foi o grande jogo dele da temporada, que ele fez 3 jogos bem mais ou menos, é que ele pegou o Houston Texans, cara. Então assim, ele teve 3 touchdowns na partida. 3 touchdowns contra uma equipe, uma defesa muito fraca, uma defesa ruim. Então eu não vou pegar esse jogo e falar que o Austin Ekeler voltou. Ah não, o Austin Ekeler voltou. O Austin Ekeler agora é um running back de novo, um running back top 5 no fantasy por causa desse jogo. Não tem como falar isso, tá? Eu acho que não tem como. Eu ainda... Eu acho que o Austin Ekeler ainda é um caso de leve preocupação no fantasy para as próximas semanas, tá? Eu ainda quero ver mais uma semana dele produzindo bem, sendo um cara efetivo. Ele claramente é o cara que está mais em campo, tem mais rodas percorridas. O número de corridas dele, geralmente... O número de corridas do Austin Ekeler geralmente tem sido um pouquinho maior do número do Sonny Michel e do Joshua Kelley somados. Geralmente o Michel e o Kelley tem 10, 11 e o Austin Ekeler tem 13, 15, mais ou menos tem sido isso. Eu acho que o Austin Ekeler é um bom nome para venda, inclusive em alta, tá? Eu acho que ele é um cara de venda alta, ele é um cara que teve 3 touchdowns nesse jogo, touchdowns longos, touchdowns em big plays, não é algo que se mantém muito em linha de gol. O Sonny Michel tem sido muitas vezes o cara de linha de gol desse time dos Chargers, isso é o que me preocupa, que em linha de gol tem sido o Sonny Michel e não o Austin Ekeler. O Austin Ekeler é o cara que tem mais oportunidades em red zone, ele tem mais oportunidades em red zone, mas quando chega na linha de gol, se chega em linha de gol, o Sonny Michel entra, cara. Dá pra linha de 1, 2, 3 jardas, o Sonny Michel entra. Pra mim isso é um absurdo, né? Porque o Austin Ekeler claramente era pra ser esse cara, mas não tem sido, infelizmente. Se ele voltar a ser esse cara de goal line, beleza, eu acho que ele vai ter números de running back 1 com mais consistência, fazer mais touchdowns. Mas enquanto a produção dele não tá alta, que a gente vê que não tá alta, mesmo no jogo que ele explodiu, ele não teve lá, tipo, grandes números, né? Foram 60 jardas em 13 corridas, não é lá um número espetacular, é um bom número, mas nada espetacular. Nas últimas semanas, assim, números bem fracos em jardas, assim, em toques, né? Em produção por toque na bola. Isso, coisa que a gente via sempre o oposto no Austin Ekeler, né? Ele era um cara que, mesmo com pouco volume de jogo, ele produzia muito bem. A gente sempre falava muito disso. Infelizmente, esse ano, até agora não foi. Esse jogo ele teve 3 touchdowns. Coisa que ele não tinha feito na temporada ainda. Foi o primeiro jogo dele com touchdowns. Então, eu acho que vale você manter o Austin Ekeler como um running back 1 no fantasy que ele é, mas ficar com a antena ligada, porque foi um jogo contra o Houston Texans, tá? Vamos ver nos jogos mais complicados. Vamos ver nos jogos contra defesas um pouquinho mais fortes. Vamos ver jogos ali com game scripts talvez um pouquinho mais desfavoráveis. Como é que vai se sair o Austin Ekeler daqui pra frente. Beleza? Próximo backfield pra gente falar do Los Angeles Rams. Los Angeles Rams que jogou na segunda-feira contra o San Francisco 49ers. E assim, como eu falei na última vez, né? O backfield é uma zona. Eu não vou me alongar aqui. Não aposto em ninguém. Não tem como você esperar nada de ninguém nesse backfield. Mas na última semana foram 8 corridas pro Ken Akers, 7 pro Darrell Henderson. É um backfield em que toda semana parece que isso vai mudar, que toda semana vai ser um que vai correr mais, outro vai correr menos. Eu acho que o Ken Akers tem um valor maior, eu acho que ele é melhor jogador, e eu acho que ele tende a ter mais oportunidades. Mas assim, é muito equilibrado, é muito igual, então acho que não vale a pena a gente gastar, né, muito tempo pensando nesse backfield. Eu acho que o Ken Akers é um banco, o Darrell Henderson é um banco, esses dois são caras para banco, e eu acho que assim, só vão ter impacto pro fantasy se um dos dois se machucarem. Tirando isso, é um backfield muito confuso. É um backfield muito confuso num ataque que não tá funcionando, numa linha ofensiva que não tá rendendo muito bem. Então acho que não vale a gente apostar tanta coisa nesse backfield. Las Vegas Raiders, com o nosso queridíssimo Josh Jacobs explodindo, né? Josh Jacobs teve o jogo da vida, mas quase isso, né? 28 corridas pro Josh Jacobs nessa última semana, cara. Simplesmente bizarro. 34 oportunidades. 34 no número da semana. Explodiu contra uma defesa forte, a defesa do Denver Broncos. Foram mais de 170 jardas totais, 2 touchdowns. Jogo da vida do Josh Jacobs. Jogo da vida. A questão do Josh Jacobs pra mim é ser produtivo. Eu falei isso no último podcast.
O Josh Jacobs tá tendo mais oportunidades do que eu esperava. Eu achava que o Zamir White fosse ser mais utilizado. Eu achei que o Brandon Bolden, depois da primeira semana ali e tal, que teve 5, 6 toques na bola, achei que ele fosse continuar sendo bem utilizado, não tá sendo. E o Josh Jacobs dominou o backfield. Se ele continuar nessa toalha, dominando o backfield como vem sendo nas últimas 3 semanas, ele só precisa ser levemente produtivo, cara. Porque ele vai conseguir ser um cara top. A linha ofensiva não é muito boa, o ataque não tá andando muito bem, mas se ele receber oportunidades em goal line, como foi nessa última semana, 6 oportunidades em red zone pra ele, tá? Ele é o cara que domina a questão de red zone do time. Eu acho que o Josh Jacobs pode ser um bom nome daqui pra frente. É um running back 2 pro fantasy com certeza, pode brigar pra ser um top 15, porque ele tá tendo um volume de jogo altíssimo, tá tendo grande volume de jogo, né? O volume de jogo do Josh Jacobs tá gigantesco, mas só precisa ser mais consistente produzindo, porque ele não foi nas 3 primeiras semanas. As 3 primeiras semanas dele, ele teve volume grande, mas não produziu muita coisa, não teve número alto de jardas, não conseguiu touchdowns, e nessa última semana ele simplesmente explodiu. Próximo backfield é o do Miami Dolphins, com Mostert e Chase Edmonds. Chase Edmonds a cada semana tem estado menos em campo, e o Mostert, né, tem estado mais em campo, 72% a 28% nessa última semana pro Raheem Mostert, 18 oportunidades a 8. 18 oportunidades a 8 foi a maior diferença entre eles na temporada. Um número altíssimo aí pro Mostert, um número baixo pro Chase Edmonds. Os dois têm dividido também em questão de red zone e goal line, mas o Chase Edmonds tem feito seus touchdowns. Fez 2 contra o Buffalo Bills em goal line, fez 1 contra o Cincinnati em goal line também. Ele tá aproveitando e isso tá mantendo o valor dele no fantasy. Se não, ele já seria um cara dropável. Em muitas ligas ele já é dropável, porque ele não tá produzindo nada, cara. O Chase Edmonds não tá produzindo nada. Ele não teve um jogo com 40 jardas terrestres. Não teve. Então, assim, a primeira semana foi a única semana que ele passou das 41 jardas totais na primeira semana. Mas ele tá produzindo touchdowns. Então, assim, é um sell que eu digo, né? Sell high é um cara pra vender. Não deu nem sell high porque ele não tá em alta. Mas é um cara pra você tentar vender o mais rápido possível que não tá produzindo bem. E olho no Mostert. Que tá recebendo oportunidades. 15 corridas nessa última semana foi um número bem alto pra ele. Então pode ser um bom nome daqui pra frente aí, o Mostert. Pra mim, os dois são jogadores pra banco. Não aposto tanta coisa assim eles dois. Mas vale a pena você ficar de olho nesse Raheem Mostert daqui pra frente. No lado do Minnesota Vikings, o Dalvin Cook é claramente o running back 1 do time. Mesmo meio baleado, né, que ele era dúvida nessa última semana, jogou e foi o running back 1 do time. 20 corridas contra 3 do Madison. O Madison fez um touchdownzinho ali, né, nesse último jogo, mas teve até menos oportunidades do que a gente esperava, porque nas primeiras semanas ele estava tendo ali 8 oportunidades por jogo, 9, até um número ok, melhor do que no ano passado, mas voltou a ser tipo o Madison da temporada passada, né, com 3, 4 oportunidades apenas, e o Dalvin Cook com 22, 23, né. Nessa última semana a gente viu que o Dalvin Cook de fato dominou o backfield com 22 oportunidades contra 4 do Madison, 62% de snaps contra 37. Então é Dalvin Cook Futebol Clube, e o Madison é simplesmente o cara ali de você ficar de olho caso o Madison se machuque, tá? Backfield do New England Patriots, mais um backfield bem equilibrado, né? Bem dividido. Dois wide receivers, 2 running backs que têm feito bons jogos, que têm feito partidas sólidas, tá? Tanto o Damian Harris quanto o Ramondre Stevenson. O Ramondre Stevenson é mais uma semana que ele lidera o time em snaps, com um pouquinho mais. Ele tem sido o cara com mais rotas, com mais targets, né? O Ramondre Stevenson tem sido claramente o cara de terceiras descidas, o cara das situações de passe, tá? Em early down está muito equilibrado os dois. O Ramondre Stevenson está levando a vantagem por terceiras descidas, que ele está sendo o principal nome. O que pega pro Ramondre Stevenson é a questão de goal line. Em questão de goal line, em red zone, o Damian Harris tem levado um pouco de vantagem. São 12 oportunidades em red zone pro Damian Harris na temporada contra 4 do Ramondre Stevenson. Isso que tá pegando um pouco pro Ramondre Stevenson explodir no fantasy, mas são 2 jogos bem sólidos para ele.
tá? Nessa última semana foram 89 jardas para ele. O Damien Harris teve 88 jardas, mas fez um touchdownzinho que deu uma diferença assim, na pontuação dele. Então, assim, eu acho que a cada semana a gente vai ver esses dois caras produzindo bem, fazendo bons jogos. Dois nomes eu acho que são para flex. Eu acho que são dois nomes para flex. Por quê? Porque não tem como a gente apostar muita coisa nesses caras. O Damien Harris tá sendo um cara que tem pontuado um pouco mais, porque ele é um cara mais da goal line e ele tem feito touchdowns. São 3 jogos seguidos marcando touchdowns ali pro Damien Harris. O Ramondre Stevenson até agora marcou apenas um touchdown na temporada. Próxima semana pegam os Lions. Não pode ser um jogo que a gente pode ver os dois explodindo. O Lions é uma defesa que está cedendo muitos pontos para running back, a defesa que mais cede pontos para running back. Então, olha esses dois caras que, para mim, até o final da temporada serão 2 flex. Se alguém se machucar aí o outro, filho, pode ser um top 15 no fantasy, ter um volume de jogo alto, produzir bem. A gente fala, né, que o New England Patriots não costuma produzir muitos running backs no fantasy. Não é tão verdade isso. Já postei uma estatística dos últimos 20 anos falando da quantidade de running backs top 15, top 12 que apareceu no New England Patriots no fantasy. Esse ano são 2 running backs bons que estão produzindo bem. Então, de fato, vai ser muito dividido, né? Não tem muito o que fazer. Esse ano vai ser muito dividido. O Ramondre Stevenson, nas últimas 3 semanas, tem estado mais em campo, com mais snaps. E eu acho que ele vai explodir algumas semanas. E eu acho que o Damien Harris tende a ser um pouco mais consistente algumas semanas pela questão de ser o homem da goal line da equipe, tá? O próximo backfield pra gente falar é o do New Orleans Saints. Eu acho que não tem muita gente falar aqui, né? O Alvin Kamara ficou fora de novo. Segundo jogo seguido do Alvin Kamara fora. E o Mark Ingram não foi lá tão essas coisas, né? Foi 48% de snaps pra ele, 43% pro Latavius Murray, que já saiu do time, já tá no Denver Broncos. Mas a questão é que o Mark Ingram ficou um tempinho baleado, né, no jogo, né? Ficou um tempinho fora, que ele se machucou ali durante a partida contra os Vikings, nessa última semana, no jogo em Londres. 10 corridas para ele, 11 pro Latavius Murray. Na semana passada, quando o Kamara estava em campo, né, ele foi o grande running back desse time. Kamara é um problema, sim, porque não tá 100%, tá meio baleado e não tá produzindo bem. A verdade é essa, não tá produzindo bem. O Kamara não tá sendo um cara muito produtivo, muito efetivo no fantasy futebol, não. Mesmo com 65% de snaps quando tá em campo, 66% de snaps quando tá em campo, não tá produzindo muita coisa, não tá sendo um cara muito efetivo. Eu acho que ele já caiu dessa área de running back 1, tá na área de running back 2 no fantasy. Porque eu acho que quando ele estiver em campo, mesmo ele não sendo efetivo, ele é um cara que tem volume de jogo. Então, invariavelmente, ele vai ter bons jogos. Porque ele é bom, né, cara? O Kamara é bom jogador, é ótimo, é excepcional jogador. Então, assim, ele vai ter alguns bons jogos, tá? Mas, assim, não é uma confiança. Não tem uma confiança no Kamara enquanto ele não estiver 100% saudável. Eu acho que a gente não vai ver um Kamara no top 10, no top 12 dessa temporada no Fantasy Football. Inclusive, eu acho que é um nome até que você pode talvez tentar vender ainda, porque ele é o Kamara, é um nome forte. Como eu falei, é um nome que você bota em troca e aí cresce o olho da rapaziada, porque é o Kamara. E a galera sempre espera uma melhora dele, não tem jeito, é sempre assim, tá? Próximo backfield dos Giants. Aqui mais um backfield... O Saquon Barkley, cara, pra você que não sabe, é o running back que mais domina backfield no Fantasy Football hoje. Na NFL, né, no caso, hoje é o cara que é o running back que tá mais em campo, que mais tem porcentagem de snaps na sua equipe, são cerca de 88% de snaps pro Saquon Barkley na sua equipe, e assim, a cada semana tá crescendo. Semana 1 foi 83, semana 2 84, semana 3 92, semana 4 94, o cara tá quase 100% de snaps em campo. Ele tá ficando mais em campo que os quarterbacks do time que estão se machucando toda hora. Bizarro. O Saquon Barkley, assim, voltou com tudo. Voltou produzindo, assim, números excepcionais. Cara, hoje o Saquon Barkley é possivelmente, né, o melhor running back do Fantasy Football, tá? Eu acho que junto com o Nick Chubb, talvez sejam os dois melhores running backs do Fantasy Football, porque o Christian McCaffrey tá bem também, mas ele não tá explodindo tanto. O Saquon Barkley já teve jogos aí de mais de 150 jardas totais, todos os jogos dele, assim, a gente tá vendo ele produzir bem, ele ter bons números. Na semana 2 ele teve um pouquinho menos, foi um jogo ali de 90 jardas, mas nos outros jogos, todos os jogos com mais de 120, ele teve jogo com 190 jardas totais, com mais de 150, então assim, é o Barkley, e ele tá
tá bem, né, cara? É bom ver o Barkley saudável, explodindo. O running back um clássico no fantasy football, não tem muito que a gente discutir, não. Próximo backfield do New York Jets. Depois de um início de Michael Carter sendo running back 1, surpreendendo o mundo, as coisas vão voltando ao normal e a gente vai vendo o que a gente esperava, né? Breece Hall, running back 1, logicamente, né, cara? Ninguém pega um running back alto pra ser running back 2. Só o Jaguars tá fazendo isso com o Travis Etienne mesmo. Mas o Breece Hall, primeira semana que ele de fato é o running back 1 desse time, 66% de snaps contra 44% do Michael Carter. Esteve mais em campo, logicamente. Mais oportunidades para ele nessa última semana também, né? 23-12. Foi a maior diferença na temporada entre os dois. Teve mais targets, teve mais corridas. Goal line, ele teve as 3 oportunidades, né? Os 3 snaps, perdão. Em goal line, ele esteve, foi com ele. O time de drills foi equilibrado. Terceiras descidas, ele foi o cara das terceiras descidas. Foi o cara das primeiras descidas também. Então, assim, é Breece Hall, cara. Breece Hall, 6 oportunidades em red zone contra 3 do Michael Carter. Não acho que ele vai dominar o backfield a ponto de ser um Saquon Barkley da vida, um Leonard Fournette da vida e tudo mais. Mas ele vai ser um running back 1 e o Michael Carter ser um running back 2. A tendência é isso, é ser mais ou menos o que a gente vê no Cleveland Browns ali, com o Nick Chubb, com o Kareem Hunt, mais ou menos isso. Eu não acho que o Michael Carter também vai ser descartado completamente. Todo jogo ele tá sendo bem envolvido, todo jogo ele tem pelo menos 10 toques na bola. Eu acho só que o Breece Hall vai ter uma média ali de 20, 21 por partida. Então eu acho que o Breece Hall tá na área de flex. Eu acho que ainda não é na área de running back 2, acho, no fantasy, porque foi um jogo também que ele teve um volume alto e produziu bem. Nos outros jogos foi mais comedido. Então acho que tá na área de flex e o Michael Carter é apenas um banco aí pro fantasy nas próximas temporadas. Tá? O próximo backfield é o do Philadelphia Eagles, que a gente tá vendo um Miles Sanders forte. O Miles Sanders brigando forte. Esse foi o jogo com o maior número de snaps nele na temporada, né? OBS, que o Boston Scott teve fora, então era um cara que vinha tendo uma média aí de 12, 15% de snaps, mais 67% por Miles Sanders essa temporada, essa semana contra 27% do Kenneth Gainwell. Miles Sanders, maior número de oportunidades para ele na temporada, essa semana, 27 contra 5 do Kenneth Gainwell. Além disso, o maior número também dele na temporada disparado em red zone. A gente viu o Miles, uma coisa que eu falava toda semana que eu tava falando aqui, cara. O que tá impedindo o Miles Sanders de ser um running back top 15 no fantasy football, se assim eu posso dizer, é a questão da goal line. É a questão da maldita goal line, porque ele corre o drive todo, tá sendo muito utilizado e tudo mais. Mas chega na goal line, cara, e eles metem Kenneth Gainwell. Eles botam Boston Scott. Aí o Jalen Hurts quer correr com a bola. E é um monte de coisa e o Miles Sanders não joga. Nesse jogo foi ao contrário. A gente ainda viu o Kenneth Gainwell ter oportunidade, tá? Kenneth Gainwell teve snaps em goal line, mas a gente viu um Miles Sanders correndo em goal line. A gente viu o Miles Sanders sendo o running back em goal line, que é isso que a gente espera. Porque se isso continuar acontecendo, tá? Se a gente continuar vendo o Miles Sanders com esse número bom de 30 oportunidades, como foi nessa semana, eu falei 27, falei errado, foram 30 contra 7, porque Kenneth Gainwell, foram 27 corridas para ele, perdão. Se a gente continuar vendo o Miles Sanders com esse número bom de corridas e sendo utilizado em red zone, com esse ataque funcionando muito bem, uma linha ofensiva muito forte, meu irmão, aí o Miles Sanders vai ser um top 15 no fantasy, vai ser um cara bom, hein? Vai ser um cara bom, vai ser uma surpresa boa na temporada, depois de uma pré-temporada muito mais ou menos. Já todo mundo lembra das notícias da pré-temporada, de que ele estava treinando com o segundo time, de que o Kenneth Gainwell estava treinando mais com o primeiro time, a gente falando que seria um backfield muito dividido, mas pelo visto nada disso. Pittsburgh Steelers agora com o Najee Harris. Mais uma semana de Najee Harris naquilo, né, cara? Aquilo que a gente tem falado. O volume de jogo dele naquela média, 18, 17 por partida. Mais uma semana com uma produção bem ok. Até que foi uma produção melhor nas últimas semanas dessas. 74 jardas. Mais nenhum touchdown novamente. Assim, uma oportunidade apenas em red zone. É um time que não tem um ataque muito forte. Vamos ver com o Kenny Pickett.
como é que esse ataque vai melhorar nas próximas semanas. Mas eu postei isso no Twitter nessa semana, não sei se você acompanha lá, se você não acompanha, segue o nosso Twitter, @NFLFantasyBR. Eu falei que em 2020 a diferença entre produção e volume de jogo do Miles Sanders, do Najee Harris no Fantasy Football, né? Na temporada passada, o número de oportunidades dele era de cerca de 24,5 oportunidades por jogo, e nesse ano caiu para cerca de 17,2. Então é uma diferença de 7 oportunidades por jogo. Para um cara que tem um volume, uma produção não tão alta, isso faz uma diferença, tá? É cerca de 30, 40 jardas por jogo de diferença. E o Najee Harris caiu também o volume, a produção dele, a eficiência, que ano passado era uma média de 4,3 jardas por toque na bola, esse ano está em 3,7 mais ou menos jardas por toque na bola. Caiu tudo o Najee Harris. Vamos ver se ele melhora ainda, mas assim, eu não tô com uma confiança muito grande no Najee Harris na temporada. Eu acho que ele vai ser isso. Aquele cara de 18, 17, 19 toques na bola, 70, 80 jardas, e vai conseguir produzir bem se marcar um touchdown. Eu não vejo o Najee Harris sendo um running back produtivo, como a gente pode ver um Saquon Barkley, um Christian McCaffrey, um Dalvin Cook, um Nick Chubb. Caras que podem produzir número alto de jardas e de recepções, e mesmo sem touchdown ser um running back top 10 no Fantasy Football. Eu não consigo ver isso no Najee Harris, infelizmente, porque eu também peguei alto ele em algumas ligas, inclusive no Sport Football, que ele está me ferrando no Sport Football esse ano. Próximo backfield é o do Seattle Seahawks, com o Rashad Penny tendo o breakout game, né? O jogo da vida dele. E ele, assim, ele nem teve um número tão diferente de snaps. 69% foi o número dele em 3 das 4 semanas. O Kenneth Walker, inclusive, teve o maior número de snaps na semana, com 36% pra ele. Mas, assim, cara, ele explodiu, né? Teve 2 big plays enormes que fizeram touchdown, né? 2 corridas grandes que produziram touchdown. Ele nem teve um número de oportunidades, assim, tão surreal e tudo mais. Foi apenas uma oportunidade em red zone, tá? O Rashad Penny teve apenas 18 oportunidades no jogo contra 9 no Kenneth Gainwell. É que, assim, ele produziu números em big plays contra uma defesa que é muito fraca, cara. Se você ver os lances, são lances, assim, é uma terceira descida, quarta descida, que o Detroit bate todo mundo na linha de scrimmage, e ele quebra, né? Bons bloqueios quebram essa barreira e ele corre sozinho. 2 touchdowns foram mais ou menos assim, né? Ele quebrando, assim, todo mundo na linha, quebrando e correndo sozinho, o Rashad Penny. Um jogo breakout pra ele, uma baita de uma partida, mas assim, pra mim é um sell, é um cara pra vender muito alto essa semana, aproveitar que ele explodiu. Teve mais snaps, logicamente, mas ele é o running back do time, isso não vai deixar de ser. Mas assim, foi o Detroit Lions, cara. O Detroit Lions, assim, todo mundo que corre consegue alguma coisa boa contra esse time. É um negócio, assim, surreal que tá acontecendo com o Detroit Lions. Eu vou pegar aqui pra você ter uma noção o que está acontecendo com o Detroit Lions em questão de running backs, tá? Na semana passada, na semana retrasada, a gente viu Dalvin Cook e Alexander Mattison combinarem para cerca de 130 jardas e 2 touchdowns, tá? Na semana 1, o Philadelphia Eagles teve também cerca de 150 jardas e 3 touchdowns com seus running backs. Na semana 2, o Antonio Gibson e o McKissick não fizeram nada, foi um jogo ok, mas o Gibson marcou um touchdown. Então, assim, é uma defesa muito fraca no jogo terrestre. É uma defesa muito fraca contra tudo, a verdade é essa. A defesa do Detroit Lions é um problema contra tudo. Eu acho que eu venderia o Rashad Penny, aproveitaria essa super alta dele. Eu não acho que ele vai jogar mal, eu não acho que ele vai cair absurdamente de produção, e tudo mais. Mas, assim, cara, você olha os outros jogos dele, não são jogos que inspiram muita confiança. Não são jogos que te dão tanta confiança nele. É aquele cara, aquele running back para banco / flex. É isso que ele vai ser. Essa semana ele teve uma produção de running back 1, mas não se mantém, cara. É um jogo atípico de um cara que é um bom running back. Ele é bom, tá? O Rashad Penny é bom. Eu acho que ele é um bom running back, mas eu acho que ele é um cara que tem um volume de jogo muito grande. Não joga num ataque tão poderoso assim. Eu acho que foi mais uma consequência do jogo, que foi 48-45. Todos os ataques estavam conseguindo dominar as defesas de uma forma surreal nessa partida.
Próximo backfield é o do San Francisco 49ers, e aqui é um backfield engraçado, né? Que é um backfield dividido entre um running back, um fullback e um wide receiver. É basicamente isso. É isso que acontece. Um running back, um fullback e um wide receiver. O Jeff Wilson é o principal running back do time. O Kyle Juszczyk é o fullback. E o Deebo Samuel é o wide receiver que também joga correndo com a bola. Então, assim, a gente tá vendo a cada semana que esse backfield do San Francisco 49ers vai ser uma leve zona, mas é aquela zona organizada, sabe? Que você sabe que o Jeff Wilson vai ter aquela média de 17, 18 jardas. Ele tá com um piso bem estabelecido, o Jeff Wilson, isso é ótimo. O Deebo Samuel tem as suas 8, 7 carregadas por jogo. E o Kyle Juszczyk é aquele cara que vai estar sempre em campo, bloqueando, recebendo um passe ou outro, tendo uma corrida ou outra em goal line e tudo mais. Eu acho que o Jeff Wilson é um bom nome para running back 2 pro resto do fantasy, porque tá num ataque bom, bem organizado, um ataque produtivo. E o que eu faria com o Jeff Wilson? Mantém o Jeff Wilson no teu time, mantém ele mais umas 3, 4 semanas. Eu acho que ele vai jogar bem ainda, continuar jogando bem como ele vem jogando. Nas últimas 2 semanas ele teve um número alto de snaps, né? 73% e 66%. E daqui a pouco, daqui um mês, alguma coisa desse tipo, 3 semanas, vão começar a pipocar notícias do Elijah Mitchell. O Elijah Mitchell vai voltar? Não vai voltar? Porque se o Elijah Mitchell voltar, cara, vai cair muito o volume de jogo do Jeff Wilson. Isso é óbvio. E aí a gente pode provavelmente vender o Jeff Wilson numa alta enorme antes do Elijah Mitchell voltar. Se você esperar ele voltar, aí esquece, porque aí o Jeff já vai ter perdido uma boa parte desse valor. Mas não vende assim também sem ter notícias, porque às vezes o Elijah Mitchell tá mal e não consegue voltar, aí o Jeff Wilson é um running back 2 pro resto da temporada, e é um cara que você pegou na waiver, que ouviu a nossa dica de pegar o Jeff Wilson antes da temporada, pegou ele na waiver e ele tá sendo um bom cara pro resto da temporada. Beleza? Tampa Bay Buccaneers. Vamos pros últimos 3 aqui agora. Tampa Bay Buccaneers uma semana bem estranha, né, o backfield do Tampa Bay Buccaneers, né? A gente não viu basicamente nada. O Leonard Fournette teve até um número alto de snaps, 61%, perdão, 38% do Rashad White, de longe o maior número dele na temporada. Mas assim, 3 corridas pro Fournette, 3 corridas pro Rashad White. Foi um jogo assim que o Tampa Bay só lançou a bola. Eu acho que daqui pra frente o Rashad White vai ser um pouco mais utilizado, tá? O Leonard Fournette hoje é o terceiro running back que mais domina backfield em questão de snaps por jogo, de porcentagem de snaps por partida. Ele só fica atrás do Saquon Barkley e do Christian McCaffrey, tá? E só caiu esse número porque nesse último jogo caiu bem o número dele, porque tava lá para 85%, 86%, aí caiu para 78% depois dessa partida que ele teve menos snaps. E o Rashad White cresceu um pouquinho nesse jogo, foi para 35%. Eu acho que vai se manter algo parecido com isso. O Fournette é o cara do time, é o running back do time, e nesse último jogo foi um jogo muito atípico. Então o Tampa Bay simplesmente decidiu não correr com a bola, que o Kansas City abriu 14-0, se não me engano, rapidamente, e o Tampa Bay simplesmente abdicou de correr com a bola. E ficou só lançando. O Fournette teve 7 recepções, o Rashad White teve 5. Não são números que vão se manter, eu acho, que para nenhum dos dois, mas o Rashad White eu acho que aos poucos vai ser mais utilizado em situações de passe e tudo mais. Eu acho que o Tampa Bay usou esse jogo também para ter o calor um pouquinho mais habituado ali no ataque, para jogar um pouquinho mais com o Tom Brady, coisa que não aconteceu nas primeiras 3 semanas, ele basicamente não foi utilizado, foi só Fournette. Então acho que a gente pode ver um pouquinho mais do Rashad White nas próximas semanas. Mas assim, é um cara no máximo pro banco. No máximo. A gente viu muito pouco dele pra experimentar ou pra prever qualquer coisa. O Fournette é o dono desse backfield. Pra mim é um running back 1 baixo ainda pro fantasy. Ainda não teve aquele jogo explodindo do Fournette, né? Acho que a partir dessa semana, né, com o Kansas City, a gente viu um ataque melhor do Tampa Bay. Eu acho que a partir de agora a gente vai ver um ataque do Tampa Bay produzindo mais do que a gente vinha vendo. Vamos pro próximo backfield, que é o do Tennessee Titans. Aqui o backfield tem nome, Derrick Henry Futebol Clube. Mais uma semana muito forte do Derrick Henry, né? Essa foi talvez a melhor semana dele no Fantasy Football em total, assim, né? Tipo, correu muito bem com a bola, 22 corridas, 114 jardas. A gente tá vendo as últimas 2 semanas o Derrick Henry
sendo mais utilizado, sendo o Derrick Henry utilizado em jogo aéreo, cara, isso é importante. Coisa que a gente não via o Derrick Henry sendo utilizado em jogo aéreo. O Derrick Henry que a cada semana não tá sendo só aquele cara que corre e é isso. Ele tá recebendo passes. A gente tá vendo o Derrick Henry receber passes, cara. Isso é bizarro. Nesse último jogo aqui, foram 5 targets pro Derrick Henry, cara. 5 targets pra ele, foram 3 recepções. Na última semana ele teve 5 recepções pra 58 jardas. Então, assim, se o Derrick Henry mantiver essa média de 5 targets, assim, por jogo, meu irmão, ele vai explodir. Ele vai voltar a ser o Derrick Henry de 27, 28, 29 oportunidades por jogo. E isso é ótimo. É isso que a gente quer do Derrick Henry. Ele tá bem, parece estar saudável. Não tá tão explosivo como a gente viu nas últimas temporadas, mas é o Derrick Henry ainda que produz muito. E pra fechar, o backfield do Washington Commanders, que é aquele backfield que eu falei na primeira semana. Vende o Antonio Gibson, não aposte no Antonio Gibson, não fica no Antonio Gibson porque ele vai cair de produção, e ele tá caindo de produção, isso era óbvio, e o McKissick tá crescendo de produção toda cada semana. E o Brian Robinson tá voltando, né? O calouro que foi baleado aí, rindo porque, sim, uma situação bizarra, né, cara? Tipo, o cara foi baleado, tipo, do nada, e perdeu, assim, no início da temporada, não jogou. Mas parece que ele vai jogar na semana 5, ou pelo menos tem a chance boa de jogar na semana 5. Nessa última semana, assim, já são 2 semanas seguidas que o McKissick tem mais snaps do que o Antonio Gibson, e vai entrar o Brian Robinson nessa equação. Então, assim, é um backfield de 3 cabeças. A gente não sabe de fato o quanto o Brian Robinson vai jogar, mas é de fato que ele vai jogar, que ele vai ter participação, que ele vai estar em campo. Então, eu acho que o Antonio Gibson, assim, não tá produzindo bem. É um cara que vai ser dependente de touchdowns, cara. Vai precisar de touchdowns pra produzir alguma coisa. Vai precisar de touchdowns pra ser um bom running back no fantasy football. E eu acho que não vai se manter. Mesmo se fizer um touchdown ou outro, acho que não vai se manter. Se você ainda conseguir vender o Antonio Gibson, vende o Antonio Gibson, que eu acho que ainda vale a pena, porque o McKissick tá sendo um cara que tá recebendo mais passes, como a gente esperava, e o Brian Robinson vai chegar pra correr com a bola, vai chegar pra roubar essas 14, 13 corridas por jogo que o Antonio Gibson tem tido aí. Esse número pode cair ainda, tá? Então, rapaziada, fechamos os backfields. Não ficou tão longo quanto das últimas da semana 3, que foi 1h30 de podcast. E eu acho que vocês gostam, né? Porque foi bizarro. Da semana 3, acho que foi o podcast nosso com o maior número de visualizações dessa temporada. Então, assim, foi surreal. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Manda pra rapaziada, avalie nosso podcast. E manda um feedback pra gente no Instagram, no Twitter, o que vocês estão achando do podcast. E o que vocês gostam de ouvir, o que vocês querem ouvir. Vamos falar muita coisa ainda nessa temporada. Quinta-feira tem o Fantasy de Bar, eu e o Léo vamos gravar com dicas pra semana 5 no Fantasy Football, beleza? Valeu, rapaz. Um abraço, boa semana de Fantasy pra todos e até a próxima.